Palavras de fé, com Bispo Palhano Rocha. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Embora os exilados estivessem naquela condição, devido à própria rebeldia, eles não estavam esquecidos pelo Todo-Poderoso. Pelo contrário, se mantinham dispostos a favorecê-los com paz e proteção. A memória humana é limitada, pois pensamos em alguém, mas logo depois nos esquecemos. No entanto, com Deus é diferente. É fascinante saber que Ele pensa em nós e o que faz os melhores planos para a nossa vida. O Altíssimo deseja cuidar das nossas necessidades momentâneas e do nosso futuro para realizar muito mais do que almejamos. Mas os seus planos concernentes a nós não se cumprirão automaticamente, como se o nosso destino já estivesse determinado. Para que se cumpram, devemos submeter a nossa vontade a Ele, agir a fé e nos colocar inteiramente em suas mãos. Olha para mim, por favor, pessoal. Vamos agora falar um pouco disso aqui. Preste atenção. Aqui a primeira parte, ele fala que o povo, naquela época, o castigo do povo, o exílio do povo, a expulsão do povo, o povo fugiu. Tudo por quê? Porque eles foram rebeldes na presença de quem? De Deus. Ou seja, todo o mal causado o povo daquela época foi por culpa dele. Eles foram rebeldes. Então, tudo que estava acontecendo naquele povo foi por culpa dele. Porque Deus, ele não tem prazer. Deus não tem prazer de me ver doente. Deus não tem prazer de me ver na vergonha, na humilhação, na pobreza, na miséria. Pode ter certeza disso, que Deus não tem prazer de ver a sua criação, passando por essa situação de desprezo, de fome, de miséria, de doença. Não, Deus não tem. Como nenhum de nós não temos prazer de ver a nossa criação sofrendo. Mas aqui é esse povo, porque foram rebeldes a Deus. Sabe aquela pessoa que está na igreja? Ela está na igreja, mas é aquela pessoa que a gente ensina para ela o que é certo, mas ela só quer fazer o que é errado. Aquela pessoa que escuta o certo, mas ela duvida. Ela fala assim, né? Que não é bem assim. Tem pessoas que é assim. Ela está dentro da igreja, você está ensinando dentro da Bíblia, mas ela, com outros pensamentos, ela fala assim, não é bem assim. E ela começa a querer ter seus próprios pensamentos, e ela começa a discordar até da palavra de quem? De Deus. Imagina quando você discorda da palavra de Deus. E você discorda. Quando você não aceita, você discorda da palavra de Deus. Não é da palavra do pastor, não. É da palavra de Deus. E quando você discorda da palavra de Deus, você está praticando já o pecado da rebelião, da macumbaria. E aí, como você pode esperar que Deus te abençoe?
Aqui eu falei assim: pelo contrário, ele se mantém disposto a favorecê-lo com paz e proteção. Às vezes nós imaginamos assim: será que Deus lembra mesmo de mim? Será que Deus lembra mesmo de mim? Ó, se você vê no livro de Josué, você pode anotar aí para depois ver em casa. Vê no livro de Josué, capítulo 1, versículo 6, Deus falando assim para Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos seus pais. Olha o que ele diz para Josué: ô Josué, ser forte e corajoso, porque eu não quero que a minha promessa caia no chão. O que eu prometi, está prometido. Amém? Então Deus nunca vai esquecer da promessa que Ele fez à terra, a você, a mim. Nunca vai esquecer. Você vê que Moisés morreu, mas ele levantou Josué e disse para Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento eu prometi. Amém, igreja? Então, você nunca vai poder falar isso, porque está na Bíblia. Está na Bíblia. É a promessa de quem, pessoal? De Deus. Aí ele diz assim, né? Interessante que ele fala assim: o Altíssimo deseja cuidar das nossas necessidades momentâneas e do nosso futuro para realizar muito mais do que almejamos. Poxa, então Deus, Ele trabalha para quê? Para que eu possa conquistar muito mais do que eu posso imaginar. Amém? Amém? Deus, tem um salmo aqui, pessoal, tem um salmo aqui que é o 121, o Salmo 121, versos 4, que ele fala assim: o certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Amém? Ele diz que Deus não cochila. Deus não cochila. Por quê? Porque Deus trabalha no controle da nossa vida. Às vezes você fala assim: mas bispo, eu tenho lutado pela libertação do familiar, pela cura, pela prosperidade, mas você esquece do principal, que é a tua salvação. Sabia? Você é aquela pessoa que se preocupa com prosperidade, com a cura, com a libertação, com o casamento, com isso, com aquilo, mas você esquece da sua salvação. Eu sei como é que é isso. Você chega na igreja e você vem porque quer a família bem casada, você quer a família curada, você quer a família próspera. Tudo bem, Deus dá tudo isso. Mas você tem que se preocupar também com a sua salvação. Porque eu pergunto, você, quem já viu dois cegos andando? Quem já viu? Eles andam assim, né? Todos dois. Ninguém guia um ao outro. Ali só está servindo de quê? De companhia. Mas por quê? Porque companhia. Não há ninguém enxerga mais do que ninguém ali. Da mesma forma, se eu só venho na igreja e só busco interesses materiais, eu estou esquecendo do interesse maior, que é uma visão espiritual, para que eu alcance todas as outras coisas. Para que eu alcance todas as outras coisas. Eu não posso esquecer disso não. Não se preocupa não. Ele não diz buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E as outras coisas eu acrescentarei. Mas ele manda eu buscar em primeiro lugar. Você não pode esquecer disso. Não pode. Por mais que você fale, mas bispo, não esquece. Procura conhecer Deus melhor. E aí você vai ver
E aí você vai ver Deus libertando na tua casa, Deus curando na tua casa, Deus prosperando a tua casa, Deus abrindo portas. Por quê? Porque quanto mais você busca Deus, mais visão Ele lhe dá de coisas boas. Diga glória a Deus. Deus te abre uma visão tão espiritual, você nem imagina. Porque às vezes, por mais que você tenha a visão boa, essa visão física, mas ela não mostra o que você precisa ver quando se trata de uma visão espiritual, a visão de Deus. Quando você olha através do Espírito Santo, quando você toma uma decisão através do Espírito Santo. Você vê que nessa parte que eu li para vocês aqui, ele disse que todo problema do povo é a rebeldia. Foi a rebeldia. Aí vamos aqui, Jeremias 29, 12. Então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Essa aqui é a ordem de quem? De Deus. Vamos ler de novo? Então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Deus se mostra sempre favorável a cumprir suas numerosas promessas ao homem. Amém, igreja? Amém, igreja? Quando isso não acontece, é porque há falha no relacionamento com Ele. Nós precisamos nos relacionar com Deus. E qual é a relação que o homem tem com Deus? É na oração, é na leitura da Bíblia. Nós precisamos, porque através do que eu estou falando, da oração e da leitura da Bíblia, nós vamos ver muito mais do que nós estamos vendo. Amém? Amém? Judá, por exemplo, estava em aflição, porque estupidamente escolheu desobedecer aos mandamentos sagrados. Mas se invocasse o Senhor arrependido, teria seus pedidos respondidos. A oração sincera é a vida de acesso a Deus. Quando invocamos com quebrantamento e humildade, Ele nos atende e nos concede o que desejamos. Esse é um dos privilégios que estão à inteira disposição daqueles que ouvem e obedecem a sua palavra. Vou falar uma coisa para você aqui. Às vezes a gente fala assim, né? Eu fiz uma oração a Deus, mas eu não senti a resposta. Sabe por quê, gente? Porque ele fala assim na Bíblia, buscai-me-eis e me achareis, mas quando me buscar de todo vosso coração. Pessoal, nós temos que aprender a ter sinceridade com Deus. Você não pode prometer a Deus uma coisa hoje e amanhã fazer uma outra coisa. Você não pode. Por mais que você seja aquela pessoa boazinha que ajuda todo mundo, isso e aquilo, talvez você pense que isso agrada a Deus ao ponto de Deus abençoar a sua vida. Não é por aí. Que Deus se agrada da minha bondade, de eu me tornar um homem generoso. Deus se agrada muito. Mas isso não implica, isso não vai implicar nunca, que por isso Deus vai fazer na minha vida aquilo que eu mais desejo. Não, isso agrada a Deus, ajudar quem precisa. Se eu tenho como ajudar, isso é bom demais, isso é maravilhoso. Mas Deus não está falando diretamente ao que eu de fato tenho sido generoso, que isso vai me trazer um benefício daquilo que eu preciso. E Deus dá até um exemplo na sua palavra, Jesus falando
sobre o bom samaritano. Ele fala de um homem que estava à beira de um caminho, que foi assaltado, açoitado, tomado tudo que tinha, e passava por ele muitos sacerdotes, ou seja, homens de Deus, mulheres de Deus, e nada fazia por ele. Preste atenção. Mas houve um que não era da religião dos demais, que passou, pegou ele e mandou que alguém cuidasse e pagou para cuidar dele. E disse: mas quando eu voltar, se a despesa é maior do que eu deixei, eu vou responder. Ou seja, mas quem era aquele homem? Aquele homem era crente? Não. Era um homem de Samaria, homem de uma outra religião. Ou seja, fazer o bem cabe a qualquer um de qualquer religião. Você pensa que o homem má só sabe fazer o que é ruim? Não, eles fazem o que é bom também. Não é porque o cara mata, rouba, que ele só faz o que é ruim, não. Ele tem os momentos de fazer o que é bom. Mas isso não lhe justifica perante Deus. Amém? Aprendam isso. Isso não lhe justifica perante Deus. O que me justifica perante Deus são as minhas atitudes perante a Ele, Deus. É a minha fidelidade a Ele. Isso me justifica para tudo, para a salvação, para tudo. Para a minha cura, para a minha libertação, para a minha prosperidade, para tudo. Não pense você que aquilo que você faz fora da Bíblia vai justificar você perante Deus, que não justifica não. Por mais que você faça oração: oh meu Deus, eu dou de comer a todo mundo, eu sou bonzinho, eu não falo mal de ninguém, não vai justificar você perante Deus. O que justifica o homem perante Deus é a obediência a Deus, a sua fé com Deus. Amém? Quem está compreendendo direitinho faz assim: pois é, isso nos justifica perante Deus. Até porque nós que somos cristãos, nós precisamos ser pessoas boas, é o nosso testemunho. Mas que isso vai me justificar diante do que Deus de fato exige do homem, não vai justificar. Aí vamos aqui. Vamos, Jeremias 29:13. Buscai-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Falei há pouco tempo para vocês. Isso aqui é muito forte. Que está aqui no final, ó, preste atenção. Buscar e achar. Buscar o Altíssimo de todo o coração vai muito além de orar em prol da solução de um problema ou da conquista de algo. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Vocês estão entendendo, irmãos? Buscar o Altíssimo de todo o coração vai muito além de orar em prol da solução de um problema ou da conquista de algo. Significa buscar a sua essência, ter prazer em seus pensamentos e se entregar inteiramente à sua vontade. Gente, olha para mim aqui, irmãos. Se entregar inteiramente à vontade de quem? De Deus. Qual é a vontade de Deus? É o que está escrito aqui em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Porque às vezes a pessoa fala assim: não,
eu posso fazer a coisa do meu jeito e vai dar tudo certo. Até no casamento da gente. Presta atenção os casados aqui. Até no casamento. Você às vezes pensa que casa, comida, presente, vai deixar sua mulher feliz. Ela até no começo vai ficar feliz. Mas depois ela vai se acostumar com isso. E vai perceber que aquilo ali não é tudo. Que ela precisa de algo mais. Amém? Amém? Às vezes nós pensamos tudo errado. E por teimosia achamos que estamos pensando tudo certo. Tudo certo. E estamos pensando tudo errado. Por isso que tudo continua dando errado na minha vida, porque eu penso tudo errado. A minha visão a esse respeito é cega. Porque é como você tivesse vontade de ver o óbvio. E nem tudo de Deus, para nós, é o óbvio. Assim você precisaria entender como Deus entende. E não é assim. Tem coisas que Deus dá para nós, que para nós não é óbvio. É meio confuso. Mas é por ali o caminho. O caminho é por ali para Deus abençoar você. Amém? Às vezes nós aqui no altar desafiamos você com dízimo, com oferta, com isso, com aquilo. E você olha, você falou, pô, não tem nada a ver, eu cheguei aqui desempregado, todo destruído, e lá vem esse cara me botar em campanha, pedir oferta, fazer desafio comigo. Eu não entendi nada. Eu pensei que chegando aqui eles iam me abraçar, orar por mim, me dar cesta básica e tal, isso e aquilo. Pois é, esse é o óbvio do homem, mas não é o de Deus. Porque quem quer abençoar você, quem é, pessoal? Quem quer abençoar a gente é Deus. E para Ele abençoar, eu preciso me submeter a Ele, de toda a alma e de todo o meu coração. Amém? Eu preciso me submeter de toda a alma e de todo o meu coração. Ou vai, ou racha, ou Deus abençoa, ou Deus não abençoa. Mas Ele quer isso de mim, Ele quer isso de mim. Você vê que Ele fala aqui, vamos dar continuidade aqui para gente. Ele diz assim: expor-se sem reservas a Ele e ser sincero nas suas intenções. Amém? Olha para mim de novo. Ele quer que eu me exponha sem reserva. Porque tudo que você faz sem reserva, você, queira ou não, você mostra a realidade. Diga graças a Deus. Tudo que você vai fazer por alguém, e se você faz sem reserva, ou seja, sem poupar, você está agradando. Até o cego vê isso, que você fez o seu melhor. Diga glória a Deus. Porque às vezes nós fazemos isso para o homem, nós nos entregamos a ele sem reserva. Sem reserva. Mas quando chega para Deus, nós entregamos a Deus, mas com muita reserva. Ou seja, não é o meu tudo. Ali não está o meu tudo. E por que que Deus tem que compreender da forma que eu estou fazendo? Não. Deus, nesse ponto, Deus quer o meu tudo. Às vezes você, quando vai para Deus,
você vai com dois pensamentos: um de agradar a ele, mas outro de agradar lá fora. Sim ou não? Sim ou não? O jovem rico, por exemplo, o jovem rico, ele era muito feliz com o que tinha, com a sua riqueza, com tudo. E quando chegou para Jesus, que ele perguntou a Jesus o que fazer para estar do seu lado, para ganhar a salvação, Jesus falou dos mandamentos, ele disse: eu tenho observado. Jesus disse: então não te falta nada. Jesus sabia que ele estava sendo arrogante, que ele estava sendo mentiroso, que ele estava sendo orgulhoso, que ele estava sendo egoísta. Jesus sabia. Jesus sabia. Jesus disse: venda tudo que tem e dê aos pobres. E esperou qual a resposta dele. Ele não queria a salvação. Ele não queria ser um dos que estavam com Jesus. Então venda tudo que tem e dê aos pobres. Como Jesus dissesse: você não vai precisar de mais nada disso. Você vai ter tudo quando der tudo aos pobres, porque eu vou lhe acolher. É como Jesus dissesse isso. Mas a Bíblia diz que ele se aborreceu. Sabe por quê, pessoal? Porque ele não estava disposto a obedecer. Aquele que está disposto a obedecer, ele troca o seu tudo pelo tudo de quem? Pelo tudo de Deus. E eu pergunto: o meu tudo é maior do que o tudo de Deus? Sim ou não? Não, claro que não. O tudo de Deus é muito maior quando eu uso da minha sinceridade com Deus. Você vê que ele diz assim, eu vou repetir aqui: e expor-se sem reserva a Ele e ser sincero nas suas intenções. É possível buscar ao Senhor dessa forma e não receber a honra da sua presença ou não obter a resposta almejada. Ele diz que só assim eu alcanço aquilo que eu quero com Deus. Quando eu no sentido de me expor, de me oferecer o meu tudo, a minha vida, o meu tudo para Deus. Por isso que nós usamos muito essa expressão: dê o seu tudo pelo tudo de Deus. Porque o tudo de Deus é muito grande. Amém, igreja? O tudo de Deus é muito grande. É maior do que qualquer tudo que eu tenho. Qualquer tudo que eu tenho é menor do que o tudo de Deus. Por isso que Deus exige de mim a sinceridade, para que Ele possa abençoar. Fica de pé no nome do Senhor Jesus.